Questão 162 da prova azul do Enem, no ano de 2020. Um processo de aereação, que consiste na introdução de ar num líquido, acontece do seguinte modo: uma bomba B retira o líquido de um recipiente T1 e o faz passar pelo areador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%, em seguida pelo aerador A2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de base retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L, e a base de T2 tem comprimento C/2 e largura 2L. Para finalizar o processo de areação sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido, que já saiu de T1, denotada por x, e a altura da coluna de líquido, que chegou a T2, denotada por y. A equação que relaciona as medidas das alturas y e x é dada por... Então, como é que a gente resolve isso daqui? Primeira coisa que a gente tem que entender é que T1 é o volume do tanque 1 e T2 é o volume do tanque 2, ok? Como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? É base vezes a largura vezes a altura. Aí a gente vê aqui na questão que a base de T1 é C e a largura é L. E qual que seria a altura de T1? X, não é isso? A base de C2, de T2 é C/2 e largura o quê? 2L. E a altura o quê? Y. Ok? Vamos simplificar esse volume de T2. Isso vai ficar como? C vezes L, que multiplica o quê? Y. Ok? O que a gente precisa entender agora? Que de T1 para T2 houve dois aumentos de volume. Que aumentos são esses? Primeiro um aumento de 15% e depois um aumento de 10%. Como é que a gente faz para calcular o aumento? Um aumento de 15% e depois um aumento de 10%. O aumento seria o quê? Eu vou partir de 100% de volume, ele vai ter um aumento de quanto? De 15%. Então vai ser 100% mais 15%, que é igual a quanto? 115%. E o aumento de 10%? 100% mais 10%, que vai dar um valor o quê? De 110%. Ok? Mas como é que a gente pode apresentar o aumento utilizando o número fracionário? A porcentagem não é esse número 115 dividido por 100? E aqui embaixo, né? A porcentagem não é 110 dividido por 100? Então a gente pode dizer que a gente teve um aumento o quê? Dividindo 115 por 100, né? De 1,15 e 1,10. Como foram aumentos sucessivos, como é que a gente vai calcular o volume do tanque 2 em função do volume do tanque 1? T2 vai ser quem? O volume do tanque 1, que multiplica quem? 1,15 vezes 1,1. Se eu fizer 1,15 vezes 1,1, dá quanto?
Ó, 1,15 vezes 1,1. Como é que eu faço? Esquece as vírgulas, né? Como eu estou sempre multiplicando por 1, eu vou fazer o quê? Repetir o 115. Vou pular uma casinha aqui, botar um zero. E repetir o 115 aqui embaixo e somar. Somando isso, vai dar quanto? 0 mais 5 vai dar 5. 1 mais 5 vai dar 6. 1 mais 1 vai dar 2. E 0 mais 1 vai dar 1. Quantas vírgulas eu tenho aqui depois? 3 vírgulas, né? 3 casas depois da vírgula. Então, a partir do 5, eu vou contar 3 casas com a vírgula para a esquerda. 1, 2, 3. Então, 1,15 vezes 1,1 é igual a 1,265. Então, T2 ele é igual a quê? 1,265, que multiplica o quê? T1. Ok? Só que eu quero o quê? Eu quero y, né? Que é a altura de T2 em função de x, que é a altura de T1. Aqui que eu faço, né? No lugar de T1 e T2 eu vou substituir, ó. Quem é T2? É C vezes L, né? Que multiplica y. Quem é T1? Vou repetir, né? 1,265. Vou substituir T1, que é C vezes L vezes x. O que a gente pode fazer com C e o L? Cancelar, né? Então, y vai ser igual a quê? A 1,265, que multiplica o quê? X. Y é a altura do tanque 2 e x é a altura do tanque 1. Ok? Qual a resposta isso vai dar? Letra A. Ok?